Esse é o meu Batman. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui para falar sobre Batman Begins, o filme que colocou o Christopher Nolan na porta de Hollywood. Mas antes, eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. E chegamos ao ponto em que a maioria das pessoas, inclusive eu, ouviu pela primeira vez o nome de Christopher Nolan. E eu afirmo que esse filme não só é importante para a história do Batman nos cinemas em si, mas também para todo o percurso da Hollywood contemporânea. Para falar sobre o desenvolvimento de Batman Begins, é importante lembrar onde o personagem estava em relação às suas adaptações cinematográficas recentes, depois de dois filmes bem sucedidos e bem dark, com o Tim Burton, o Batman e Batman o Retorno. A Warner Bros. Optou por um caminho bem diferente com o Joel Schumacher, que trouxe um olhar mais leve, carnavalesco e fantasioso com Batman Eternamente em 1995 e Batman e Robin em 1997. Quando Batman e Robin foi lançado, ele foi um fracasso de crítica e também de bilheteria, o que ajudou a cancelar todos os planos de continuação que o Joel Schumacher tinha para o personagem e também deixar o Batman meio que na geladeira por 8 longos anos até finalmente ele voltar com Batman Begins. E nesse meio tempo houveram algumas tentativas de tentar levar o Batman de volta para os cinemas. A que quase saiu do papel, que chegou a ganhar bastante desenvolvimento, foi uma versão escrita pelo Darren Aronofsky, que na época tinha saído do Pi e de Requiem para um Sonho, e ele se junta com o Frank Miller para escrever uma adaptação bem dark, bem realista e bem sombria do Batman Ano 1, explorando a origem do personagem, mas no caminho meio que se livrando de vários elementos consagrados do personagem. O Batman nem tinha um uniforme direito, nem tinha um Batmóvel, o mordomo dele era o Big Al, que era um mecânico, né? Era uma versão muito radical, muito agressiva e que rapidamente assustou a Warner. Eles acabaram não seguindo em frente com esse projeto, mas ele chegou a ser escrito e tem até alguns trechos do roteiro aí pela internet. Eis que entra Christopher Nolan na jogada. Depois de ter tido sucesso com o Following e o Memento, ele tinha entrado no sistema de estúdio com Insônia, que foi produzido e lançado pela Warner Bros. Como a Warner estava com o Open Call, que era basicamente recebendo pitches e ideias para o que fazer com o Batman, o Nolan é perguntado se ele tem interesse em trabalhar com o Batman e ele rapidamente pensa num pitch, numa ideia que seria explorar a origem do Batman nos cinemas, que nunca tinha sido mostrada antes, e também olhar para um velho conhecido, um grande clássico do estúdio, que é o Superman, o filme do Richard Donner, no sentido de montar um grande elenco e uma produção hollywoodiana à moda antiga. A Warner contrata o Nolan para desenvolver esse filme, e como o Nolan não é exatamente um cara muito aficionado por quadrinhos, ele chama o David S. Goyer para coescrever o roteiro junto com ele, e o Goyer, mesmo que bem ocupado na época com Blade Trinity, que ele estava dirigindo, ajuda o Nolan a escrever esse roteiro, tomando aí como inspiração o próprio Batman Ano 1, o Cavaleiro das Trevas e o Longo Dia das Bruxas. Alguns dos principais candidatos para o papel do Batman incluíram o Joshua Jackson, o Josh Hartnett, o Heath Ledger, que depois viria a ser o Coringa, o Cillian Murphy, que acabou conseguindo o papel do Espantalho, e claro, o Christian Bale, que sempre foi o favorito do Christopher Nolan desde que ele viu o trabalho dele em Psicopata Americano do ano 2000. E o resultado com Batman Begins é, sem sombra de dúvida, um dos grandes trabalhos de adaptação de quadrinhos para o cinema. A história do filme acompanha Bruce Wayne, vivido por Christian Bale. Tentando superar o trauma deixado pela morte de seus pais quando ainda era criança, Bruce inicia uma série de treinamentos para se tornar uma figura de justiça na corrupta Gotham City, assumindo a identidade ameaçadora de Batman. Eu gosto pra caramba de Batman Begins e eu acho importante frisar aqui que esse é o meu Batman. Eu era bem criança quando esse filme saiu e mesmo que eu já tivesse visto bem por cima na televisão o Batman do Tim Burton, do Joel Schumacher, esse foi o filme que finalmente me fez entender o que era o Batman, qual era a mitologia dele, me fez ir atrás dos quadrinhos, me fez pesquisar sobre os personagens. Então, naturalmente, esse filme tem um grande impacto e importância pra mim. E tantos anos depois, já são 18 anos de Batman Begins, caramba,
caramba, como esse filme continua sensacional. Eu acho que é muito importante falar um pouco sobre tom, porque lá em 2005, Hollywood não estava ainda tão acostumada com essa ideia do reboot, com algo de recomeçar do zero e de literalmente mudar como um personagem era antes da encarnação anterior. Obviamente, o Tim Burton já tinha feito algo parecido quando ele fez o Batman dele de 89, que a única referência anterior era o Batman do Adam West, mas eu acho que ali é um caso mais de você voltar mais para os quadrinhos, para uma mídia diferente. Mas, de novo, a gente não tinha isso acontecendo dentro de uma grande franquia, com exceção do 007. Eu mesmo, quando eu vi esse Batman Begins, me perguntava se ele não era um prelúdio para o Batman de 89. Quando eu vi a carta do Coringa no final, achei que era uma referência para o Jack Nicholson. E, naturalmente, isso também coloca aquela moda de você tratar os personagens com um pouco mais de realismo, o que a gente vê que foi seguido bem à risca com o 007, com o Cassino Royale saindo um ano depois, que seguiu Um Novo Dia para Morrer, que é basicamente o Batman e Robin da franquia James Bond. Mas eu adoro como o Batman Begins é pé no chão e sombrio na medida certa. Na verdade, eu acho que o trabalho que o Nolan e o Goyer fazem no roteiro é excepcional, porque é essencialmente uma longa história de origem e uma exploração bem profunda do psicológico do Bruce Wayne, que é algo que a gente não tinha tido com tantos detalhes ou com tanto afinco nos filmes anteriores. É o primeiro filme do Batman onde o herói é mais importante do que os vilões e o roteiro gasta quase uma hora para tentar entender quem é esse cara, qual é o trauma dele e o que move ele a se vestir de morcego e virar um símbolo. E esse filme me deixou muito mal acostumado porque eu sou fascinado pelo processo de construção do uniforme, dos gadgets, do Batmóvel, de entender como que cada elemento, como que cada peça se uniu para criar aquela figura do Batman. Quando ele aparece vestido de Batman a primeira vez no filme, você entende completamente quem é aquela pessoa e por que ele se tornou daquele jeito. Isso criou um vício meio negativo para mim. Toda vez que eu vejo um filme de super-herói e o herói já chega pronto, eu penso, poxa, mas por quê? Né? Não que todo personagem tenha que ter assim, mas só para frisar como esse trabalho de origem é muito, muito bem construído em Batman Begins. My bets lost the way. That's frightened me. This time my enemies shared my dread. Eu acho que o roteiro é muito bem sacado em como ele faz esse estudo sobre o medo. O medo assombra tanto esse personagem, tem toda a questão do trauma. Eu acho que é um detalhe tão legal que o Nolan e o Goyer colocam no roteiro, que é o fato de que o jovem Bruce sai da ópera porque ele tem medo da representação dos morcegos e logo quando ele sai no beco, os pais dele são mortos por um ladrão e o Bruce carrega um pouco dessa culpa porque ele pensa, poxa, se eu não tivesse sentido medo, eu não teria saído do teatro, talvez os pais ainda estivessem vivos. É um dilema muito interessante que o roteiro vai martelando e esmiuçando ao longo dessas 2 horas e 10 e funciona muito bem, especialmente quando você tem um vilão nesse filme que literalmente usa o medo como arma, no caso o espantalho, né? O que garante um significado muito maior, com uma catarse aí muito bem feita. Conceitualmente, né, como estudo de trauma e psicologia, além de ser uma ótima história de aventura e ação também, eu acho que ele é sem defeitos. E analisando a carreira do Nolan do início até aqui, definitivamente é um grande salto que ele dá do Memento e do Insônia para Batman Begins, mas eu gosto de ver como ele mantém o estilo e a personalidade dele. Você tem aquele senso de Hollywood clássica com as paisagens deslumbrantes, os sets práticos e os planos abertos que realmente te deixam imersivo nessa Gotham City bem mais realista e podre. Mas ao mesmo tempo você também tem aquela linguagem não linear que o Nolan trabalha muito bem nos filmes anteriores dele, com esses lapsos de memória com flashbacks rápidos, cortes rápidos, digressões que às vezes são só para representar um sentimento ou uma lembrança e que conversam bem com essa narrativa que, mesmo sendo de super-herói com uma figura mitológica, ainda é um trabalho de personalidade muito forte do Nolan. E eu ainda acho que ele, junto com o diretor de fotografia Wally Pfister, tem um trabalho bem definidor em como iluminar e representar o Batman nos cinemas, usando as sombras, penumbra e os tons mais obscuros para compor a maioria dos quadros. E também usar isso a favor da dramaturgia, principalmente na cena que é digna de um suspense, que mostra a primeira aparição do Batman nas docas, onde você só vê vislumbres, pedaços e cortes rápidos para mostrar ele atacando os criminosos. É um trabalho que foi merecidamente indicado ao Oscar de melhor fotografia, segunda vez que um filme do Batman é indicado nessa categoria no Oscar, depois de Batman Eternamente, do Stephen Goldblatt. E inclusive, né, eu acho que um dos aspectos mais criticados do Batman Begins
é a ação, porque essa linguagem da montagem, da não linearidade do Nolan é um pouco presente na sequência que o Batman tá lutando com as pessoas e você tem muito corte rápido, muito plano fechado, e isso funciona na primeira aparição dele, porque essa é a intenção da cena, você não vê o personagem, mas quando você tem confrontos no clímax, na metade do filme, aí chega a incomodar um pouquinho, é realmente um demérito, mas eu acho que o Nolan não tem nada disso na ótima sequência do Batmóvel fugindo da polícia. Ali sim você começa a entender esse fascínio do Nolan por veículos e por destruição, que só viria a aumentar não só na trilogia do Batman, mas em todos os outros filmes dele. E ajuda bastante também, claro, né, que a trilha sonora do Hans Zimmer e do James Newton Howard traz uma ótima modernizada para esses temas do Batman, para essa vibe de super-herói, e que beleza, não é tão icônico, tão memorável quanto o trabalho do Danny Elfman, mas é uma das primeiras trilhas sonoras que eu, quando criança, fiquei obcecado. E obviamente não tem como não destacar esse elenco sensacional que o Nolan montou. Eu acho que de todos os filmes de quadrinhos, adaptações de super-heróis que a gente vê, esse é um dos melhores e mais diversificados elencos que a gente já teve. O Christian Bale faz um Bruce Wayne bem complexo e carismático, e eu gosto da mudança de tom e postura que ele faz para ser o Batman e também para ser o Bruce Wayne mais festeiro. O Michael Caine de Alfred é um dos melhores castes que eu já vi nesse gênero, eu gosto demais dele como grande companheiro e conselheiro do Bruce. A Katie Holmes para mim é a única que não entrega 100%, eu inclusive gostei muito mais quando a Maggie Gyllenhaal fez essa personagem na continuação, mas você tem esse elenco coadjuvante muito bom, com o Gary Oldman, o Liam Neeson, o Morgan Freeman, Rutger Hauer e especialmente o meu grande destaque, que é o Cillian Murphy. Eu não conhecia esse cara quando eu vi o filme pela primeira vez, mas eu instantaneamente fiquei muito fascinado pelo trabalho dele, pela postura ameaçadora, meio cínica, e especialmente por esse personagem muito legal, que é o Espantalho, Jonathan Crane, um dos vilões mais interessantes aí da mitologia do Batman. Olha, tantos anos depois a gente ainda sente o impacto e influência que Batman Begins teve na Hollywood contemporânea. É um dos melhores filmes de quadrinhos e super-heróis que já foram feitos e talvez seja a história de origem definitiva que esse gênero já proporcionou. É um ótimo filme de aventura com estudo sobre trauma e psicologia muito bom, um elenco escolhido a dedo e uma direção quase perfeita do Christopher Nolan, que só tava precisando amadurecer um pouquinho como diretor de ação. Para Batman Begins, eu dou uma nota 9. E agora sobre o lado financeiro, né? Já que esse é o filme que finalmente coloca o Nolan pra brigar com Hollywood, o filme teve um orçamento de 150 milhões de dólares e estreou nos Estados Unidos em 15 de junho de 2005 com 48,745 milhões, arrecadando um total de 205,343 milhões na bilheteria doméstica e 371,853 milhões no mundo inteiro. Como vocês podem ver, ele não chegou a ser um grande sucesso de bilheteria, de arrasa quarteirões, mas o que motivou a Warner Bros. A manter investindo nesse universo do Nolan foi a ótima recepção de crítica, o boca a boca bem positivo e especialmente as vendas de DVD, que significavam bastante naquela época. Mas é isso, pessoal, deixem nos comentários o que vocês acham de Batman Begins e suas expectativas aí de comentários pro restante da filmografia do Christopher Nolan. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.